pra contra-atacar. Sabe qual é a diferença? Não, pera lá. Esse o mérito foi analisado. Arthur, presta atenção. Não adianta você gritar. Eu não acho. Ficou com 80% do que vocês Rafael me ama falam mais. e um pouco a mais do que o Arthur fala. Eu não quero me juntar com ladrão. E a gente continua aqui no Chupim. A gente vai começar agora a conversar com eles e depois começar a no gente break? vai pra rádio também. Camila pergunta... Quero começar bem polêmica aqui, tirando a ideologia de vocês, o que vocês pensam, quem vocês votam, o que vocês estão achando pra essa eleição deste ano. Quem que vocês acham que vai levar a melhor? Começa o Arthur, querido. Olha, cara, eu sou muito ruim de análise eleitoral, mesmo porque tudo é imprevisível, né? A gente, em 2014, eu lembro que a gente achava muito que o Oeste ia ganhar e a Dilma, de repente, na apuração, ela virou, né? Eu lembro que em 2018 ninguém esperava que o Bolsonaro ia ser um fenômeno tão grande, o Bolsonaro sem tempo de TV, sem fundo partidário, quase ganhou em primeiro turno. E eu lembro que em 2022, cara, foi muito mais apertado do que todo mundo esperava. As pessoas acreditavam que a polarização existia, todos os dois tinham chance, mas não que ia ser, eu não lembro agora, acho que foram 4 milhões de votos a diferença, né? Eu não lembro. Sim. Ninguém analisou isso antes, né? As pesquisas erraram muito. Eu lembro que acho que a Datafolha, se não me engano, foi a que mais... Até pedi desculpas. Então eu vou ser sincero pra você, eu não me arrisco a dar palpite. O que eu posso dizer é o seguinte, eu acho que minha divergência com a Adrilles, nós dois queremos combater o PT. Agora, eu não acredito que o Flávio, que infelizmente é o candidato da direita que tá na frente, seja o melhor candidato pra isso. Adrilles. Eu digo de maneira peremptória, o favoritismo é todo do Flávio Bolsonaro. Em condições normais de temperatura, de democracia e república, o Flávio levaria essa eleição tranquilamente. Hoje, o senhor Alexandre de Moraes abriu um inquérito contra o Flávio Bolsonaro de maneira absurda, dizendo que o Flávio fez ilações em relação ao Lula e ao Maduro com a ditadura da Venezuela, como se isso não fosse uma coisa de notório saber. O que eu tô querendo dizer com isso? Já começa um tipo de manipulação eleitoral. As eleições de 2022, meu caro Marcelo, elas foram inválidas do ponto de vista ético e moral, não porque elas foram fraudadas nas urnas, isso é uma besteira realmente, mas porque a justiça eleitoral teve lado. A justiça eleitoral censurou sistematicamente a candidatura de Jair Bolsonaro. Bolsonaro não podia dizer, por exemplo, que Lula era amigo de ditadores, como o Flávio está dizendo agora, não podia dizer que Lula era ladrão, não podia dizer que Lula era a favor do aborto, a favor da descriminalização das drogas, coisas que todo mundo é de notório saber de todo mundo. Então, o TSE, o STF, como um partido político que se transformou, um partido político banhado com dinheiro de corrupção do Vorcaro, agora, né? Ele tomou a eleição de Bolsonaro e cedeu a eleição para Lula. O principal cabo eleitoral de Lula foi, eventualmente, o TSE. E ao que tudo indica, pode ser também. A gente tem algum tipo de refresco, no caso do Nunes Marques ser o presidente com a vice do André Mendonça. Mas mesmo assim, a composição fulcral do TSE é de gente muito ruim e de gente implicada em deturpação e distorção eleitoral. Então, respondendo a sua pergunta objetivamente, Flávio Bolsonaro, é lógico que é o favorito. A rejeição de Lula é brutal do ponto de vista econômico, do ponto de vista sociopolítico, do ponto de vista de envolvimento com corrupção, INSS, questões do Vorcaro. Ou seja, é uma desgraça. Mas se ele tiver, novamente, a justiça eleitoral do lado dele, aí, bye a eleição, aí a gente tá vivendo realmente uma ditadura do judiciário ainda, né? O que fazer para essa direita que hoje está dividida se juntar novamente, né? A gente tem o MBL, que eu admiro demais, estou sempre acompanhando o MBL, admiro o Adrilles também, né? É verdade, admiro. Bom, eu me identifico com 80% do que vocês falam e um pouco a mais do que o Arthur fala, né? Porque eu não realmente, sou vocês, eu sou uma pessoa. Não, calma. sim, mas... Ele é um grupo, eu sou eu. Não, você pertence a um outro grupo ali. Tá, mas eu tenho divergência com todos os Como juntar esse grupo hoje pra poder ter mais força uma direita? Qual seria a forma, a proposta que ambos concordariam, né, pra poder juntar forças? Fala, mamãe. Bom, eu acho que é o seguinte, eu não quero me juntar com ladrão, né? No mês de março eu faturei cerca de $4.600, totalizando aí deu um pouquinho mais de R$23 mil apenas com a AdSense do meu canal, postando cortes do MBL. E se você tem interesse em criar seu próprio canal de cortes, ajudar no projeto e ainda poder ganhar com isso, é só clicar no primeiro link da descrição desse vídeo, ou então ler o QR Code que tá aparecendo aqui no meio da tela que eu vou te explicar um pouco mais sobre isso. Eu acho que se as pessoas querem juntar a direita, então foi o seguinte, vamos fazer com que ladrão não seja candidato, né? Eu acho que o Flávio Bolsonaro, eu repito aqui, o Flávio Bolsonaro é um ladrão, ele é um rachador, é um vagabundo, né? Ele não vai unir direita coisa nenhuma, ele só vai criar a segregação. Haja vista que ele não consegue unir nem a própria corte, né? Enquanto o irmão dele, o Eduardo Bolsonaro, tá lá tentando se humilhar, dá pra falar, não, ô pai, me dá mais atenção aqui, olha o Nicolas roubando todo o nosso protagonismo. O próprio Flávio sabe que não pode brigar com o Nicolas agora, fica, não, calma aí, Eduardo,
Eduardo, não briga com ele agora, meu. Pô, a gente tem que soltar o papai também, né? Que o papai tá ferrado lá. Então, eu não vou me unir com essa galera, porque, primeiro que, como eu te falei, o candidato é ladrão. Segundo que existe uma desordem da própria casa. Então, assim, eu acho que a gente tem que superar o que se chama de bolsonarismo, que pra mim não é nem direita, né? Eu não acho que uma direita de verdade. E aí os clássicos, né? Coloca a petista na PGR, coloca Cássio Nunes no STF, que é um garantista, acaba com a Lava Jato, sanciona a lei que acaba com delação premiada e cria juiz de garantias, acaba com decisão monocrática, com o fim da decisão monocrática, né? E depois sofre na mão dessas próprias. Então eu acho muito triste que a gente hoje ainda pense em unir a direita. Eu sinceramente, eu nem sei se o Adriles acredita que haja alguma união, né, Adriles? Eu acho que... Há a possibilidade de união. Eu acho que não, cara. Eu acho que eu vou você entende que vai ter. União, meu então vambora. Vamos lá, eu tô pronto. Primeiro, respondendo, em um ponto eu comecei concordando com o Arthur. Eu também não quero me unir a ladrão. Eu não quero me unir a Lula. Não quero ir para um segundo turno em que uma direita rachada pregue o voto nulo, como infelizmente seu grupo MBL pregou no segundo turno de 2022. Sim. Vocês, infelizmente, Arthur, eu tenho que fazer essa crítica a vocês. Vocês ajudaram a entregar o Brasil nesse caos, nesse desastre, nesse esgoto do judiciário que a gente tá comandado e capitaneado por um consórcio entre Lula e o STF. Eu tenho também críticas ao bolsonarismo. Eu tenho críticas ao Bolsonaro, até porque eu não sou queridinho nem do Nicolas, nem do Eduardo, nem do Flávio. Tá todo mundo lá hoje com o Flávio, hoje eu não tô. Mas por exemplo, você acha que o Flávio é ladrão? Não, porque é o seguinte, da mesma forma que eu não acho que o Renan, ou você, ou ninguém do MBL é ladrão. Todos vocês têm acusações. Calma, todos vocês têm acusações de corrupção também. Não. O Flávio tem. O MP já entrou no MBL no processo, deixa eu responder. Não. Calma, que eu tô fazendo uma defesa de vocês. Eu sei, né, mas é que o MBL não responde nenhuma acusação de corrupção. O seguinte, tem 60 processos que o Renan responde exatamente por... Não tem nada a ver, o Renan nunca teve nem mandato. Presta atenção. O caso do Flávio, já que você quer tocar nesse assunto, eu vou tocar de maneira rápida e incisiva. O caso do Flávio é uma acusação de rachadinha que foi parada na justiça. O STJ enterrou o caso porque não era competência da primeira instância, depois foi enterrado. O Queiroz assumiu a rachadinha, tá? Eu não sei se você sabe, 80% dos casos de rachadinha são feitos sem a anuência e sem a percepção da própria pessoa que eventualmente está votando com a gente. Eu estou dizendo que eventualmente, de maneira clara, o Flávio pode não ter sabido do que estava acontecendo debaixo do jornalismo. Deixa eu terminar. Ele não sabia que a escola dos filhos estava sendo paga pelo Queiroz? Talvez ele não tivesse nem ciência disso. Ele não viu. Nem ciência disso. Tem ciência disso. Talvez ele fosse uma coisa complacente em relação ao próprio Queiroz, que admitiu que anuiu que fez a rachadinha. Outra coisa, então, por exemplo, um policial militar que pagou um boleto de 16 mil e falou que esqueceu como foi reembolsado. Isso é uma coisa normal? Você sempre empresta 16 mil pro seu amigo? O que você pode acusar o Flávio de maneira concreta e objetiva é que ele não tinha ciência completa do que passava no seu gabinete. Você vai chamar ele de ingênuo? Eu também vou achar de ingênuo. Pô, mas aí eu também quero ser ingênuo. Mas enquanto não houver uma comprovação de que ele tinha um liame, uma relação direta com o chefe de gabinete que admitiu que fazia uma rachadinha, eu vou dizer a mesma coisa que eu disse pra você. Deixa eu terminar, eu vou dizer a mesma coisa que eu disse pra você no primeiro debate. Bolsonaro nunca teve uma acusação direta de corrupção contra ele. Nada. Apenas dos seus, em alguma medida, apariguados. É complicado você administrar uma estrutura de um Estado gigantesco e nunca ver um escândalo de corrupção dentro dessa estrutura. No gabinete, a mesma coisa. Sempre tem um cara, você já trabalhou no gabinete como deputado estadual, tem um funcionário. Eu já demiti 2 funcionários meus por falcatruas, meu amigo. Eles pagaram a escola dos seus filhos? Não pagaram então nada. Pronto. Não pagaram nada pra mim. Mas eu não posso dizer de maneira peremptória que o Flávio é um ladrão, uma vez que a você precisa dos votos da galera que gosta do Flávio. Por falta, evidência de provas, assim como eu não posso dizer que o Renan também é ladrão por causa de 60 processos. Adriles, vamos lá. Em primeiro lugar é o seguinte, o mérito... Mas essa nem foi a pergunta, deixa eu terminar a pergunta. Mas calma aí, Adriles, é que você falou uma coisa assim, você falou que o processo dele foi enterrado por falta de provas. Isso não é verdade. O processo dele foi travado pelo Gilmar Mendes. Não se analisou o mérito. Não se analisou. Não se analisou. Não foi, em fevereiro de 2005. Não. Você tá dizendo que o Gilmar Mendes teria sido complacente com o filho do Bolsonaro, que é uma das pessoas mais odiadas da história do STF? Sim. Calma. Por quê? Adriles, vamos lá. Então, vamos lá. Eu vou te mostrar uma coisa. Em fevereiro de 2005, não acredite em mim, pode usar o Google agora e pesquise. O Gilmar Mendes travou o processo do Flávio Bolsonaro. Não foi travado pelo STJ. Não foi. Adriles, deixa eu te explicar uma coisa. Deixa eu te explicar uma coisa. Adriles, você é político, você sabe. O Flávio Bolsonaro ganhou a eleição para senador em 2018. A partir do momento que ele se torna senador, ele pediu 11 vezes o foro privilegiado. Então, mesmo que o STJ quisesse analisar o mérito, ele não poderia, porque o caso foi puxado para a instância superior. Novamente, faz o seguinte, isso aqui é uma coisa bem legal da gente discutir. Porque
isso é objetivo. Isso não é minha opinião nem a sua. Quem está ouvindo, vai entrar no Google agora e vai ver se eu estou mentindo ou se o Adriles está enganado. Você vai ver se o Gilmar Mendes não travou o processo Como é que do o Gilmar Flávio Mendes vai Bolsonaro travar o em processo fevereiro de Bolsonaro, 2025. do Flávio Bolsonaro, se ele não tinha competência? Ele Se eventualmente o STJ que devolveu o caso Adriles, vamos lá. tirou o caso da primeira instância. Adriles, você é inteligente. Vamos lá. Ô, Arthur, isso é uma questão técnica. Quem tem foro Isso é uma privilegiado? questão técnica. Quem julga quem tem foro Qual que é a privilegiado? ideia que você acha do Quem tem Gilmar? foro? Supondo que você tenha Quem razão. Por que o Gilmar Mendes foro? travaria o processo Vamos lá, do então Flávio só assume Bolsonaro? então que eu tô certo. Quem Não, tem não foro assumo, privilegiado? tudo bem. Quem tem foro privilegiado é julgado por quem? Pelo STF? O Flávio Bolsonaro, senador, tem foro privilegiado? Tem, com certeza. Então acabou. Então ele é julgado pelo STF. Mas não foi o STF que julgou. Foi gente, assim. Posso? Por favor. Aqui, Vai ó, lá. da CNN Brasil, tá bom? 8 de novembro. De? Peraí. É só ver. E a pergunta, Tá. quem travou Gente, o Flávio gente, Bolsonaro? STJ anula decisões Deixa contra eu- Flávio Isso Bolsonaro no foi. caso Isso das foi. De rachadinhas. quando que é essa notícia? Oi? De quando que é essa notícia? Peraí, só ver aqui no final. Isso foi anulado Dá pelo licença, STJ. de quando que é essa Deixa eu notícia? só ver aqui. Porque agora entrou isso aqui. Estão Vai confusos, eu sei de demorar, cor. vai Eu sei, travar. eu sei de O cor. STJ Então, travou, eu faz também o sei seguinte, de cor. façam o seguinte, gente. Façam o seguinte, ó. Pesquisem se o Gilmar Mendes, em fevereiro de 2025, não travou o processo Travou dele como? desta justa forma. Ele falou, ó, vocês não podem analisar isso, então traga o mérito para o STF. Esta notícia é sobre o que eu estou acabando de dizer Mas agora. o STJ que travou. Não, gente, meu Deus do céu, gente. Vamos lá. O STJ falou: eu não posso analisar isso porque o processo não cabe mais a mim. O STJ não olhou e falou assim: não tem provas que o Flávio rachou. Não foi isso. Anulou, Leia a matéria. anulou Não a sejam possibilidade leitores de de manchete. investigação. Eu falei. Leiam a matéria. falei A matéria diz o que eu estou dizendo aqui. Eu falei isso. O STF puxou o processo. Logo, eu, STJ, não posso mais Mas julgar. o STF não analisou o mérito também do projeto. É o que eu tô dizendo, Jogou pro cara, STJ, desde o o STJ começo. travou. É o que eu estou dizendo desde o Travou por começo. absoluta ausência Vamos lá, de qualquer ó, tipo de evidência qualquer pessoa da- pode da- voltar da o cursor. participação do Adriles, deixa eu Flávio. falar uma coisa. Você é um cara que você fala muito alto e muito rápido, mas você tem que ser preciso nas suas falas. No começo da sua fala, você falou: a investigação dele foi travada por Pelo absoluta STJ. falta de provas. Volte o cursor e veja se o Adriles não fala isso. Por isso que a gente tem que pensar muito bem nas palavras que a gente vai usar. Eu estou dizendo pra você: o mérito do Flávio Rachador nunca foi analisado pela justiça. Ele foi travado numa manobra Pelo do Gilmar STJ. Mendes. Do Gilmar Mendes. Meu Deus do Manobra, céu, gente. manobra é uma questão subjetiva, Arthur. Vamos lá, então Manobra vamos tirar. política. Vamos Você quer, tirar. você quer, vamos eu te tirar. dou esse mérito. Não adianta gritar. É Adriles. mentira, Não mas adianta eventualmente gritar. eu te dou esse Não mérito. adianta Você acha que o Gilmar travou a possibilidade de investigação do Flávio Bolsonaro? Eu não acho. O Gilmar Isso é Mendes, fato. dos demais ministros Isso do é STF, com exceção de 2, são os maiores inimigos. São os caras Então que por que- jogaram o Bolsonaro Então na por que- cadeia. Ele então tá por que- então- dizendo então peraí, que o Gilmar peraí. Mendes, que é um algoz Então- do bolsonarismo, então por quê? que é um algoz da Então direita por quê? bolsonarista, Então por travou quê? as investigações Adriles, contra o Flávio, que é o filho do Bolsonaro. Então me cara. responde por que o Esse é Jair o Bolsonaro princípio da crise falou que pro a gente Eduardo vive. Bolsonaro não criticar o Gilmar. Hein? Porque o Bolsonaro Olá. ele cria exatamente numa coisa chamada instituição. Ah. O grande mérito do Bolsonaro foi o grande... Agora, deixa eu terminar. O grande mérito do Bolsonaro é o grande erro dele. Ele achou que ele poderia Ele é bonzinho conversar... demais. Exato. Ah, ele poderia conversar com ministros do STF, porque ele acreditava na possibilidade de diálogo institucional com gente como Então Gilmar outra, Mendes, então outra. com gente como Dias Então Toffoli, outra, então com outra. gente como Beleza. o próprio Alexandre de Moraes. Por que ele apoiou o irmão de Gilmar Exatamente, ele é o Mendes? antigolpista. Não- Quem deu não- golpe não na adianta República, gritar, e você Adriles. sabe disso, Não foram adianta os ministros do Não adianta STF gritar. que alijaram o Bolsonaro de calma, qualquer Adriles, tipo de Adriles, exercício calma. de poder real Não fica nervoso como presidente comigo. da Deixa República, eu- jogaram ele na eu só tô cadeia. trazendo E o fatos. Bolsonaro, Não adianta- confiando na possibilidade de diálogo, confiou nessas pessoas ao Adriles, ponto de ser preso. Adriles, calma, Adriles. Pela ingenuidade e pureza, foi preso porque ele é muito puro. da sua Tá, confiança deixa eu falar uma nas coisa. instituições. E os caras ainda chamam o Adriles. cara de golpista. Adriles, Vocês chamaram o cara de golpista. Pelo Não amor de adianta Deus, você gritar, me responde essa daqui. Por que o Gilmar Mendes, então, teve um irmão apoiado pelo Jair Bolsonaro pra uma prefeitura em Goiás? Isso não No Mato Grosso, Isso desculpa. não é um problema, cara. Porra, O Bolsonaro já apoiou. O Bolsonaro já errou. O Bolsonaro já apoiou até o da Atena. Deixa, eu Pelo vou, amor de vou me Deus. unir com você. Vamos unir com você. Deixa eu ver se eu entendi. Então, esse ano que é 2026, eu tenho que achar que o Flávio Bolsonaro não sabia que as escolas dos filhos dele estavam sendo pagas pelo Queiroz. Eu tenho que achar que o Bolsonaro falou pro Flávio, pro Eduardo, não criticar o Gilmar Mendes, porque ele é bonzinho demais. E ele ilações, apoiou. Arthur. Calma, não é ilação, isso. Isso é ilação, Pelo amor de Deus, Adriles, isso é fato. Isso é ilação. Agora, vamos lá, tem mais quero uma. acreditar Agora eu no também Renato, tenho. apesar Calma, dos calma. 60 processos, Agora eu eu honesto. também tenho que acreditar. Eu também tenho que acreditar que o Bolsonaro apoiou o irmão do Gilmar Mendes porque
Por quê? Eu nem sei por quê. O Bolsonaro Por quê? apoiou a Joyce Hasselman. O Bolsonaro Não, apoiou cara, o Alexandre Frota. O Bolsonaro apoiou o astronauta, que é uma porcaria de senador. Foi só mais o um erro. Bolsonaro teve erros. Então vamos lá. Teve Então vamos confiar uma E coisa. eventualmente ele poderia querer estabelecer um princípio de parceria política com o Gilmar Com o Gilmar Mendes. Pois é, burro. Ele errou, cara. Ele errou em Posso várias falar? Eu confianças. quero ser ingênuo Ele igual o vai- Flávio ele errou em várias aqui. confianças. Eu quero ser burro igual O cara o foi Jair. esfaqueado pelas Puta, costas, tão porque ele pagando. confiou excessivamente Pessoal, nas estão instituições pagando das as escolas do meu pessoas, filho mas aqui, eu nem STF. sabia. Estão pagando o plano de saúde da escola da minha filha, eu nem sabia. Pô, o policial me emprestou 16 mil reais, eu sou tão ingênuo que eu nem Ele vi. poderia nem saber disso. Adris, pelo amor de Poderia Deus, nem velho. saber Para, disso. cara. Ô, Enquanto, para com isso, velho. deixa eu te falar uma coisa. Deixa eu te falar uma coisa. Posso falar por que Eu vou te Jair falar, Bolsonaro eu vou perdeu a te falar, eleição? eu vou te falar Porque por- as pessoas acordaram. Os caras olharam e falaram assim, eu não sou otário o suficiente pra acreditar nesse golpista, nesse ladrão desgraçado, que colocou petista na PGR, Cássio Nunes no STF, fez tudo isso que eu falei. O golpista E ainda a gente desgraçado vai é o ter, Bolsonaro? e a gente vai ter que acreditar ainda que o golpista Flávio é o Bolsonaro, que o Flávio Bolsonaro é honesto. Ele não sabia, Deixa eu pessoal. te falar Deixa eu uma falar, coisa. ele não sabia que os funcionários dele sacavam 90% do salário no caixa eletrônico da Alerj. Então, não era Ele não 90% do salário. sabia, Tudo bem, pessoal. tem uma Ele série tava de muito ilações, preocupado combatendo o comunismo. Ah, pelo Deixa eu amor te de Deus, falar, velho. Arthurzinho. Aí fica difícil, velho. Arthurzinho, deixa eu te falar uma coisa. Enquanto não houver um pronunciamento da justiça, como houve, por exemplo, em relação a Luiz Inácio Lula da Silva, que foi condenado. meu Deus do Que foi céu. condenado, presta atenção. Que foi velho condenado. argumento da justiça. Não, que foi condenado em 3 Vorcar é instâncias. honesto? Deixa eu terminar. Vorcar é honesto? Vorcar não Deixa foi eu condenado ainda, terminar, mano. Bocudo. Enquanto não houver um pronunciamento formal da justiça, que houve, por exemplo, no Lula, que é um Entendi. caso que todo mundo conhece, 3 instâncias, condenado por uma dezena de juízes, foi retirado da cadeia, aí sim, por uma manobra de juridiquês e uma manobra política do STF para colocar-se contra Bolsonaro e vencer Bolsonaro. Enquanto não houver um pronunciamento formal da justiça, não houve sequer uma investigação aprofundada. Aí você tem razão. Entendi. Sobre. Não houve. Entendi. Não houve um pronunciamento dos 60 processos que o Renan Santos Então- sofre, por exemplo. então- Enquanto não houver pronunciamento sobre Renan, sobre Flávio, sobre Bolsonaro, eu vou continuar dizendo o que eu te Entendi. disse no primeiro debate que a gente falou. Bolsonaro é uma virgem. É Iracema. Isso não foi comigo, a não, virgem, foi comigo, não. A Foi virgem comigo, não. dos lábios de mel. Isso aí foi intocável 21, pela corrupção. isso aí foi 21. Flávio também é uma virgem. Isso e o foi Renan também é uma 21, virgem. isso foi 21. 3 virgens. Não, 3 não, vamos virgens. lá, Não há Adriles. nenhum tipo de condenação por corrupção. Então, deixa eu entender aqui. Então, eu Nós quero me vamos unir com falar do você. Flávio, o programa inteiro? Não, eu quero me... Calma, quer fugir já, bicho? Vamos Mas já entender, vamos escutou. resumir aqui. Vamos lá. Eu quero entender, então, por que eu tenho que votar no Flávio. Porque o Flávio é o candidato, Tá, o muito seu bem. Aí candidato, você né? muda um Então, pouco o paradigma. não vamos falar do meu candidato, vamos falar, sei lá, das estrelas. Não, vamos falar do quero falar Flávio. de tudo. Eu quero votar no Flávio. Então, pra votar no Flávio, eu tenho que entender o seguinte. Já que a justiça não julgou, eu tenho que fingir que tá tudo bem os assessores dele sacarem 90% do salário na caixa eletrônica da Foi Leste. 90% do Calma, salário. Não isso foi não é minha 90% do opinião. salário. Isso é o Não. COAF, é dado do COAF. Não. Outra coisa, Essas eu tenho que cláusulas acreditar, anuladas, eu tenho que tudo bem. acreditar que o Queiroz pagava escolas e planos de saúde das filhas do Flávio, mas ele nem via. Eu tenho que acreditar que os celulares dos funcionários do Flávio, que estavam no GPS fora da Alerj, no horário de trabalho, ele também não via. Eu tenho que acreditar que quando o Queiroz assumiu que fez rachadinha e se escondeu na casa do advogado da família Bolsonaro, do ACEF, lá em Atibaia, ele também não sabia. Eu tenho que acreditar que quando um policial militar pagou 24 mil reais de panetone na loja do Flávio, ele também não sabia. Eu tenho que acreditar que quando o policial militar foi lá e emprestou 16 mil reais pra ele e esqueceu como foi devolvido, ele também não sabia porque a justiça travou através do Gilmar Mendes. Aí tem Não foi mensagem, através do calma, Gilmar Mendes, aí tem mensagem Não do foi Jair através do Bolsonaro Gilmar para Mendes. o Eduardo. Não critique o Gilmar Mendes. Aí tem apoio do mas não tem uma do ligação Jair direta Bolsonaro pra isso, Arthur. para o irmão Não tem uma ligação do Gilmar direta Mendes pra para a isso. prefeitura. Pessoal, Não tem uma vamos ligação acreditar direta. que eles são todos virgens intocáveis. Deixa eu te falar, Adriles, usando a tua analogia. É. O Flávio Bolsonaro é uma prostituta que se você der um pouquinho de dinheiro de rachadinha, ele fica de 4 pra você. Isso é uma Eu ofensa não me uno pessoal. com esse tipo de gente. Isso é uma ofensa Falou? pessoal que você tá fazendo Não é, contra pessoal, é uma ele. analogia. Você sabe o Isso que é uma ofensa- analogia? Não, isso é uma analogia ofensiva, né, meu Ah, filho? sim. Você isso é sabe que é uma ofensa alegoria pessoal. em forma de metáfora de Vamos ofensa lá. pessoal. Uma analogia é uma coisa. Uma ofensa pessoal é outra. Prostituta. Deixa eu falar uma coisa. Sabe o que é Prostituta se vende por dinheiro. Prostituta Igual ele é quem fez. se vende por poder. Exatamente. Quem se vende Igual eles por fazem. eventualmente Exatamente o que eles possibilidade de fazem. ascensão ao poder. Exatamente igual O eles MBL, eu não digo que vocês são prostitutas, mas o MBL se vendeu, por exemplo, por uma ascensão de poder, fazendo uma comparação esdrúxula entre um caso que não foi sequer analisado no mérito do Flávio Bolsonaro e que vocês colocaram ao mesmo patamar de um Lula. Que praticamente Entendi. vocês ajudaram a eleger em 2022 pelo voto nulo apregoado que vocês tiveram. Não, vamos lá, não, agora deixa eu terminar. Vamos lá. Vocês calcularam politicamente, vou dizer de maneira bem direta, a vitória do Lula para que vocês se colocassem como oposição de uma direita liberal, limpinha e acética que não é.
Vocês têm dezenas de processos. Não por temos corrupção. nenhum. Tem. Tá no Cita Google. um. Tá no Cita Google. um. Tá no Google. Ah, Tá no Google, cara. Eu não vou citar todos você os tá me processos. falando Deixa que eu eu tenho terminar. problema com E corrupção. aí Me cita um. vocês Me cita um. abriram mão dos seus Me cita um. princípios, porque vocês em 2018 Me cita um. apoiaram Bolsonaro Me no segundo cite turno. um Tem 60, coloca aí, processo de rapaz. corrupção Tem um monte. sobre Renan O Santos. Me Beraldo cite um. era exatamente Me um cite cara um. que eventualmente Me foi cite acusado um. agora de Me cite sonegação um. fiscal. Deixa eu te falar uma coisa, Tô te citando ô, um. querido, É isso isso não é que nem você quer. corrupção, você não sabe o que é corrupção, Deixa eu terminar cara. meu argumento, por favor. Cara, corrupção é roubo de dinheiro Arthur, público. Deixa Você eu terminar consegue, meu Adriles, argumento. vamos lá. Você sonegar imposto é exatamente... Vamos lá. Movimento Adriles, Brasil vamos lá. Livre e seus líderes enfrentaram diversos processos judiciais, incluindo investigações por lavagem de dinheiro, calote trabalhista, dívidas fiscais e ações de indenização por danos morais. Figuras desses- como Renan Santos nenhum- acumularam dezenas de ações e o movimento também utiliza processo para contra-atacar Sabe qual é a diferença? opositores. Não, pera. Deixa eu te falar. Esse o mérito foi analisado. Arthur, presta atenção. Não adianta você gritar, Eu não Adriles. acho que Não adianta vocês você são gritar. culpados. Eu vou ter que Mas não é a Vocês sua foram opinião. acusados, A tem que justiça voltar na rádio. analisou. anulou. Peraí. Ó, também, meu querido. Voltamos? Se for Tá no assim, chupim. Voltamos com o Chupim na Metropolitana, além dos canais. Só um momento, só. Peraí, Adriles, peraí. Voltamos aqui ao vivo na Metropolitana, além dos nossos canais digitais aqui. O Adriles não para de gritar, bicho. Mano, Sacadeiros! Eu tô querendo defender os caras. eu queria estar na rádio agora Calma. pra escutar esse filosofo. Calma, Adriles. Calma. Peraí, Calma, pera Adriles. lá, tamo na rádio. Fala, meus queridos, aqui quem fala é o Alan do canal Inevitável Cortes, e no meu segundo mês postando cortes aqui no YouTube de figuras do Partido Missão e do MBL, eu faturei cerca de 25 mil reais ou um pouquinho mais de 4 mil dólares. E se você tem interesse em estar criando o seu próprio canal de cortes, eu preparei um treinamento 100% focado, mostrando o passo a passo para você estar conseguindo fazer seus cortes de figuras do Partido Missão e do MBL. Para acessar o treinamento é só clicar no primeiro link da descrição ou ler o QR Code que tá aparecendo aqui no meio da tela agora. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Te vejo no próximo vídeo.